Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como corpo de Cristo, através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. É sempre um prazer me reunir com vocês. Você aí na sua casa, eu aqui na minha, como um membro do corpo de Cristo, através do YouTube, através desse canal. Graça e paz mais uma vez a todos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Abençoados, mais que vencedores, estamos aqui para trazer mais uma mensagem, tentando levar o entendimento das pessoas que, através dessas doutrinas que estão aí fora, essas doutrinas de homem, né? E que o evangelho da graça de Deus, como eu já falei para vocês, a Bíblia inteira, de uma maneira geral, é um conjunto de livros vencidos e que se tornou histórico e que conta as manifestações de Deus que se encerrou no ano 70 e que é o Evangelho eterno, a segunda aliança, que é para sempre, e que diz que o justo viverá por fé. E como que você vai ter o entendimento de que é viver por fé se você não pregar o Evangelho? Infelizmente surgiram aí uma facção aí dizendo que acabou a graça, que a graça acabou no ano 70, né? O Messias e companhia, e que são pouquíssimos os adeptos dele, do qual o último foi o mente iluminada, o Bruno, né? Do qual ele pregou aí Jeremias 31, justificando que a graça acabou no ano 70. E para isso ele leu Jeremias 31 até o 34. E que eu vou ler aqui e vou mostrar para vocês que não tem nada a ver o entendimento dos doutores, né? O entendimento dos doutores que querem acabar com a graça, dizendo que a graça acabou no ano 70 e não mostra capítulo nem versículo, e não vão mostrar nunca porque não existe, dizendo que nós já estamos na pátria, e também não mostra o que tem aqui nas cartas de Paulo, é justamente o contrário, né? Que eles estavam aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do qual estava na pátria. Jesus Cristo sim estava na pátria, mas Paulo não estava em pátria. Nós não estamos em pátria, nós somos um espírito revestido de carne. Como é que nós estamos na pátria, se a nossa pátria é da onde nós viemos? Nós só vamos para a pátria quando nós morrer, doutores. Quando nós deixarmos de ser um espírito revestido de carne, um embaixador de Cristo, aí sim nós iremos para a pátria, da qual, lógico que já é eterno. Tudo em Deus já é eterno. Vocês não estão fazendo revelação nenhuma. Nós somos a Israel celestial. Os espíritos somos a Israel celestial. E Deus, ele nos envia para cá para participar de carne e sangue. E que isso é eterno. Nós vamos morrer, o Haroldo Lira vai morrer, e esse espírito vai voltar para a pátria. E virão outros. E isso é eterno, do qual vocês dizem que acabou. Só foi até o ano 70, inteligente. Então, diz que acabou a graça no ano 70. O Bruno, o Messias, não mostra. É mentira. Diz que nós já estamos na pátria, também não mostra. Com relação à vida eterna, claro, isso é leitinho. Todos os filhos de Deus já vieram para cá salvo, já vieram para cá com a vida eterna.
espírito, abençoados. Agora, por último, o doutor Bruno, imitando o professor dele, o Messias, ele diz que nós não somos mais a Igreja de Cristo. E que a Igreja de Cristo, né? O que é a Igreja de Cristo? É o corpo de Cristo. Se nós não somos o corpo de Cristo, então o Bruno mais o Messias está esperando Jesus voltar. Porque nós somos o corpo de Cristo e ele já está em nós, no nosso homem interior, no espírito, e isso também é eterno, é para sempre. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre, e a obra de Deus, consumada em 7 dias, permanece para sempre, seu louco. Permanece para sempre. Como é que vocês querem acabar com essa mente louca? Então, abençoado, olha, 6 minutos, né? Eu vou ler para vocês aqui, Jeremias 31 ao 34, e vou ler Efésios e Hebreus. Pronto, só isso. Mas mesmo assim, esse vídeo vai sair um pouco longo. Se você não tiver paciência de assistir de uma vez, divide de uma vez, de 2 vezes, de 3 vezes, conforme o tempo que você tenha de assistir. Mas não deixe de assistir, para você sair do engano, para você não dar ouvido a essa facção que quer acabar com as coisas de Deus, abençoado. Olha, o tema dessa mensagem é: vamos pensar e mostrar direito, certo? Só lembrando, né, mais uma vez, que nenhum pregador, seja quem for, pode falar nada sem mostrar. Se você diz que a graça acabou, você tem que dizer qual é o capítulo e qual é o versículo, que não é Jeremias, tá? Que não é Jeremias. Vou mostrar para vocês. E que eu digo para vocês que a lei acabou. Tem certeza, Lira? Tenho. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. E ele disse: eu não vim abrogar o Cristo carne. Ele disse: eu não vim abrogar o Jesus de Nazaré. Eu vim cumprir. E ele cumpriu, abençoado. Ele cumpriu e essa manifestação dele acabou. Mas não acabou Deus, como vocês querem acabar. É um só, abençoado. É um só. E, abençoado, vocês querem ser professores e vocês gostam de humilhar a gente, né? Dizendo que a gente não sabe de nada, né? Que eu tenho um áudio aqui do Messias falando isso, que eu sou um cara da mente totalmente fraca, que eu não sei de nada. Só que eu não sei de nada realmente. E quando você quer saber, aí você se torna louco como vocês. Entendeu? Porque vocês falam e não mostram nada. Não mostram nada. E, infelizmente, o que acontece com vocês se tornou pessoal. Se tornou pessoal. O problema de vocês é inveja. E vocês sabem qual é a inveja, né? É do GG. A inveja de vocês é do GG. Abençoado, se tu se a palavra diz que nós somos todos um só em Cristo, então nós temos que pensar igual, mas mostrando, abençoado. Não é você querer derrubar os outros, dizendo que os outros não sabem de nada, e você não mostra. Entendeu, abençoadinho? Então vamos aqui, olha. Jeremias, eu vou começar aqui, Jeremias 31. Preste atenção, viu, Bruno? Preste atenção, doutor Messias. Olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então,
o que é que os doutores fizeram? Vocês pegaram isso daqui, né? Leram isso daqui, tentando, só pensando em derrubar os outros, e vocês disseram o quê? Que isso daqui está falando com a Israel, com a lei, que isso daqui é a lei de Moisés. Se referindo, dizendo que é a lei de Moisés, isso daqui, que foi o que o doutor falou, o doutor Bruno e o doutor Messias. Olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, essa aliança do qual o profeta está se referindo, não tem nada a ver com a lei, porque a lei já estava em vigor. A lei já estava firmada. Então, a lei já existia e os judeus já tinham uma aliança com eles. Entendeu, abençoado? Já existia uma aliança com ele, com os judeus. E que essa aliança, ela estava em vigor. Ela ainda não tinha sido cumprida. Ela só foi cumprida no ano 70. Então, não podia ter a nova aliança e a segunda aliança ao mesmo tempo estabelecida. Então, a nova aliança a qual o profeta está falando se refere a Israel de Deus, se refere à aliança espiritual e que foi sancionada pelo sangue, mas não foi estabilizada. Ela não foi firmada. Ela só poderia ser firmada, viu, Bruno? Depois da primeira ser cumprida. Não tem nada a ver isso daqui com os judeus. Não tem nada a ver isso daqui com a lei de Moisés, como vocês pregam. Então, olha, vocês dizem que a lei firmada com Israel, e não é com Israel. A lei de Moisés já existia. Entendeu, abençoado? E não é com a Israel física. A nova aliança, ela não foi firmada com a Israel física, abençoado. Eu vou ler para você aqui o 32, levando ao teu entendimento, né? Te mostrando que essa nova aliança do qual o profeta estava falando não tem nada a ver com a Israel física. Não tem nada a ver com a Israel dos judeus. Nada, nada, nada. Já existia a lei de Moisés, abençoado. Já existia a lei de Moisés. Eles viviam na lei. Não tem nada a ver com isso daqui. Então, essa nova aliança, do qual ele diz que firmaria no futuro. E qual era o futuro? Após o cumprimento da primeira no ano 70, inteligente. Simples assim. Que vocês querem inventar. E ele diz no 32, olha, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Olha, não é conforme a primeira aliança. Não é conforme a lei. Não é conforme a lei mosaica, inteligente. E sim, a nova aliança, ela ainda ia ser firmada. Quando que ia ser firmada? Quando que ela ia ser estabelecida? Que vocês dizem que acabou. Se ela nem iniciou aqui. No ano 70. No ano 70, Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Ele disse, tudo não passará desta geração. Esta geração, inteligente, foi aquela. Então, a lei ainda estava em vigor. A lei, quem veio cumprir a lei, e quem veio cumprir a lei, que não veio abrogar, foi o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré
é que cumpriu a lei. O ressuscitado que é Deus mesmo, do qual sempre foi, é na sua última manifestação e que é para sempre, que vocês acabaram também, ele pôs sim a primeira aliança. E a segunda não tinha nem sido estabelecida. Como é que vocês dizem que acabou? Se isso daqui só foi firmada após o cumprimento da primeira, inteligente. Como é que acabou, inteligente? Onde é que tem escrito aqui que acabou? Então, olha, não conforme a aliança que fiz com seus pais, falando dos judeus, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Então essa aliança não ia ser mosaica. Essa aliança não ia ser de comer pão e comer suco e ter ladrão como sacerdote. Não. Essa aliança aqui era espiritual. Entendeu, inteligente? Para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quem? Os judeus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o gentio. Nada. Os gentios foram aproximados e não lavados. Os gentios foram lavados pela graça, pela nova aliança. Quem foi lavado pelo sangue foi os judeus, porque na lei tudo era através do sangue. E eles sim, eles foram lavados pelo sangue. Os judeus não. Os judeus não participaram dessa aliança, estava fora, inteligente. Pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, os judeus, anularam a aliança. Não obstante, eu os haver despojado, diz o Senhor. Então, abençoado, olha, preste atenção. Essa aliança da qual na cruz foi sancionada. Sancionar, viu, Bruno? Sancionar, viu, doutor Messias, é uma coisa. E firmar, estabelecer é outra. Só foi estabelecida depois de ele entregar o reino ao Pai. E aí, sim, foi estabelecida. Foi firmada a aliança que vocês acabaram. Acorda, abençoado. Deixa de falar besteira. Então, olha, então na cruz foi sancionado através do sangue. Certo, é verdade. Sancionada, não firmada, não estabelecida, porque a lei ainda estava em vigor. A lei não tinha sido cumprida. O primeiro pacto, viu, inteligente, não tinha sido cumprido. Então a lei, a nova aliança, não passou a vigorar a partir da cruz, como vocês pregam. Entendeu, abençoado? Tu tá deslizando na maionese, levando as pessoas a confusão, fazer confusão na mente. Só para isso que vocês estão servindo. Para mais nada. Então, essa nova aliança da qual foi sancionada pelo sangue de Jesus e que foi estabelecida somente após o ano 70, né? Não era a lei mosaica, e sim a nova aliança, e ainda ia ser firmada, ainda ia se estabelecer. Quando, Lira? No ano 70. Entendeu, inteligente? Então, através do sangue de Jesus, né? A primeira aliança não tem nada a ver com a segunda. A primeira aliança ele tirou a transgressão dos judeus, a transgressão da lei. Que era o que, Lira? O não cumprimento da lei, do qual eles tropeçaram na pedra de tropeço e se tornaram transgressor. Quem? O gentio? Não. Tem nada a ver com o gentio, abençoado. Os gentios só vão entrar na Israel celestial, junto com os judeus. A Israel de Deus, abençoado. Essa nova aliança é a Israel de Deus. Não é a Israel de pedra.
que não existe mais, abençoado. A Israel de Deus é de pedra, não existe mais. E o que existe agora é a Israel, agora não. Acho que foi estabelecida, parece que em 1948, não sei direito, foi estabelecida a Israel da ONU, criada pela ONU. A Israel de Deus acabou-se, abençoado. A Israel da lei acabou-se. A cidade de Jerusalém foi tudo destruída. Está lá em Lucas. Lucas, se eu não me engano, Lucas 21, 20. Então, abençoado, continuando aqui, né? Acabando com o teu delírio. 33. Porque olha, diz o profeta, esta é a aliança, olha, que firmarei. Firmarei não é presente, é futuro. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Essa casa de Israel se refere a Israel celestial. Não tem nada a ver com a Israel da lei. Não tem nada a ver com a Israel, com o povo de Israel. Não tem nada a ver. Essa Israel aqui é a Israel celestial, abençoado. É a Israel celestial, que aqui não estava em vigor, que vocês acabaram antes de entrar em vigor. Então, olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias, Bruno? Que dias, Messias? Depois do cumprimento da primeira. Depois do cumprimento de Mateus 24, 34, depois do cumprimento de Daniel 9, 24. Entendeu, doutores? Esse aqui é o depois daqueles dias. Ou seja, no ano 70, naquela geração. Ele falou no ano 30, uma geração são 40 anos, então 30 com 40, 70, inteligente. Somente porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Já expliquei, diz o Senhor. Olha como isso daqui, né, doutor Bruno e doutor Messias, isso daqui não tem nada a ver com o povo judeu, não tem nada a ver com a lei mosaica, não tem nada a ver com o que vocês pregaram, dizendo que na cruz isso daqui foi estabelecida. Mentira! Mentira! Na cruz foi sancionada. Sancionada. Este é o sangue da nova aliança. A nova aliança foi sancionada e não firmada. Se a lei ainda estava em vigor, como é que ia firmar? Inteligente. Então, olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Pessoal, se isso aqui acabou, né? Se a nova aliança acabou, né? Então, cadê a lei de Cristo escrita na nossa mente? Vocês apagaram? É isso, vocês apagaram? Porque isso daqui era após o ano 70. E vocês acabaram? Então, abençoado, isso daqui se refere a Israel celestial. Isso aqui se refere ao ministério do Espírito. Isso daqui se refere a Israel de Deus. Não tem nada a ver com Israel lá, do qual vocês disseram e dizem, está tudo filmado aqui. Porque esta é a aliança, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Esse coração aqui, né, é entendimento, viu, doutores? É entendimento do qual nós temos que pregar, a graça
a Bíblia inteira, mas é para tirar as pessoas do engano. Porque o que vocês falam aí não é nenhuma revelação de nada. Todos nós sabemos que estamos no ministério do Espírito, mas não são todas as pessoas que têm o entendimento e que adoram a Deus somente em espírito e verdade. E para que serve a graça? Para que serve o Evangelho? Para que serve a Bíblia inteira? Para pregar, levar o entendimento às pessoas, que não é para ele ter pastor, não é para ter igreja de parede, não é para dar dinheiro para ladrão, não é para adorar santo, não é para adorar pedaço de pau, não é para adorar cão de saia, não é para ficar adorando defunta, chamado Maria. Se vocês acabaram com tudo, como que as pessoas vão ter a salvação da mente? Nós sabemos que todos os eleitos de Deus já são salvos, abençoados. Que todos os eleitos de Deus já estão salvos para a vida eterna. Porque nós já viemos salvos. Isso não é nenhuma novidade. A pregação do Evangelho, a pregação da Bíblia inteira é para salvar as pessoas da mente. Que é o que eu estou fazendo com vocês agora. Tentando te salvar da mente para tu deixar de mentir. Sem mostrar nada. É isso. Nunca que isso pode acabar. Se acabar, vocês vão pregar o quê? Se vocês pregaram desde que vocês foram salvos pela graça, pela pregação do Evangelho, não salvo para a vida eterna, tá, inteligente? Senão tu vai dizer que eu estou pregando para a vida eterna. A pregação é para a salvação da mente, da metanoia, para sair do engano, da onde vocês saíram e agora estão cuspindo no prato que comeram. Entendeu? A pregação da Bíblia não é para salvação, para a vida eterna, seus inteligentes. Ninguém nunca disse isso. Vocês querem inventar coisa. Então, olha, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, eu serei seu Deus. Olha, serei. Eu serei seu Deus. Ele ainda estava na manifestação de filho. Então, né, abençoadinho? Isso daqui é o quê? É passado, é presente, é futuro? Futuro. Que futuro? O ano 70. A nova aliança que vocês querem acabar, que não tem lugar nenhum aqui dizendo que acabou. Está dizendo que iniciou no ano 70. Após aqueles dias. Que dia? Após a grande tribulação, após a invasão do Império Romano, após a volta do Filho do Homem, né? Que vocês dizem que a gente diz que ele voltou. Que diz é a Bíblia que ele voltou. E ele voltou não é para ninguém ver. Ele voltar é o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel, o juízo. Não é para tu ver nada, inteligente. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Claro, porque na primeira aliança ele era carne. Então eu serei o seu Deus. Por quê? Porque ia acabar a primeira aliança física, né? Até Deus físico. E aí ele ia passar a ser o que sempre foi. Quem, Lira? Aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas. Aí sim, eu serei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eles quem? Só os judeus? Claro que não. A Israel celestial. Eu andarei entre eles. Claro, espírito. Né, abençoado? Como é que você quer pregar isso daqui como a partir da cruz, se ele era carne? É carne, abençoado. Ele ressuscitou, mas estava na manifestação de filho ainda. Então, olha, no ano 70, né? No ano 70, o ministério do Espírito, o mistério
que estava oculto de todas as gerações, a graça de Deus foi revelado a Paulo, né? Que Deus antecipou a Paulo o mistério que estava oculto, exatamente para ele levar o entendimento para os judeus, que através da cruz eles foram aproximados pelo sangue. E através da graça, através do mistério que estava oculto, eles foram lavados pelo Evangelho, pela graça de Deus, que vocês querem acabar. Então, no ano 70, o ministério do Espírito, que não foi escrito em pedras, que foi escrito na nossa mente, né, e no nosso entendimento, passou a ter validade. Então, olha, no 34, 30 minutos já, 31 minutos, vamos adiantar aqui, olha. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Olha, porque perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Claro, como a lei ainda existia, então ainda existia pecado. Mas através do estabelecimento, né? Através da afirmação da nova aliança, que seria no ano 70, então o pecado deixaria de existir. A lei que fez com que os judeus transgredissem, e esse era o pecado para Deus, ia deixar de existir. O cão guloso, o sacerdote que ainda se apresentava, né? Ainda se apresentava, deixou de existir. E o nosso sumo sacerdote é ele para sempre. E você diz que também acabou. É tudo espiritual, abençoado. Não tem nada a ver com lei. Não tem nada a ver com coisa visível. Não tem nada a ver com coisa palpável. É viver por fé. A pregação disso aqui é para te tirar do engano. Para que você entenda principalmente que Deus é um só, não é três. Então, abençoado, na lei existia o pecado, e os sacerdotes ainda se apresentavam, fazendo sempre a mesma coisa, o sangue de bode e de touro, e que nunca aperfeiçoou ninguém. Então, somente o sangue de Cristo na cruz, né, ele na cruz, no tetelestai, né, espiritualmente, a lei de Moisés, né, a lei de Moisés, ela foi cumprida, só que fisicamente, inteligente, juridicamente permaneceu de pé ainda, porque ainda faltava o juízo, ainda faltava o batismo no Espírito Santo, para eles lá, para os judeus, para o auxílio da salvação, e o batismo com fogo, que seria para o auxílio da perdição. Entendeu, abençoado? A destruição, a morte eterna. Então, a partir dali, do cumprimento da profecia, o auxílio da salvação, espiritualmente, passaram a ter a vida eterna. E os filhos da perdição, né? Os filhos da perdição passaram a ter a morte eterna. Simples assim. E após o ano 70, toda a pessoa que já nasceu após o ano 70, já nasceu com tudo. E você tem que pregar o evangelho, que é eterno,
que não tem lugar nenhum aqui dizendo que acabou, que é a nova aliança. Você tem que pregar para dizer para ele que quando ele nasceu, já nasceu com tudo. Simples assim, como templo e morada de Deus, como um membro do corpo de Cristo, que o Bruno acabou, disse que não tem mais igreja. Eu não sei qual é a igreja que ele se refere, pois ele diz que é a igreja de Cristo. Vocês têm medo de igreja, vocês têm que ter medo da igreja dos homens. Entendeu, abençoado? E templo, morada de Deus, a Israel de Deus, você não tem que ter medo e nem pregar contra. Que isso é eterno, é para sempre. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui revestidos de carne. E não estamos na pátria, tá? Nós viemos. Estamos aqui participando de carne e sangue, como teve Jesus de Nazaré. E a nossa vida está oculta com Deus. Ele sabe o dia e a hora que nós vamos morrer. E o Espírito vai voltar para a pátria. E vocês dizem que nós já estamos. Então, continuando aqui, olha, o 35, né? Olha, 35, assim diz o Senhor, continua ainda, né? A profecia para a nova aliança, que se firmaria somente no ano 70, após o cumprimento da primeira. Olha, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixa a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. 36. Se falharem estas leis, fixa e diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. 37. Assim diz o Senhor. 2 pontos. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, tu tá vendo, abençoado? Lá em cima. E sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. 38. Eis que vem dias, ainda viria. Viu, Bruno? Não foi na cruz, Bruno. Não foi na cruz. Esse dia seria após o cumprimento da primeira. De novo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade, olha, será reedificada para o Senhor, desde a torre, presta atenção, tá? Desde a torre de Ananel até a porta da esquina. 39. O cordel de medir estender-se-á para adiante até ao outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. 40. Preste atenção, doutores. 40. Jeremias 31, 40. Olha, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, olha, serão consagrados ao Senhor. Isso daqui, ele está se referindo a Israel lá, ou está se referindo a Israel celestial? A Israel celestial, abençoado. Não tem nada a ver com essa tua loucura. Olha, esta Jerusalém, olha, jamais será desarraigada ou destruída. E aí, abençoado? Ele está dizendo que esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Então, inteligentes, se ele estivesse falando com a Israel parede, com a Israel lá em Jerusalém, como vocês dizem que isso aqui se refere à lei, ele mentiu, porque a Israel lá foi destruída, a de Israel lá não ficou pedra sobre pedra. Ele diz lá em Lucas
acho que é 20, 21. Quando vir Jerusalém sitiado de exército, sabei que está próximo. Então, essa Jerusalém do qual está se referindo, e toda essa profecia de Jeremias 31 até o 40, viu, doutores? Se refere a Israel celestial, se refere a Israel de Deus. Entendeu, inteligente? Se a profecia é física, Deus se enganou, porque essa Israel foi destruída, aquela Israel daquele século, daquela geração, não existe mais nada. Não existe mais nada de Deus lá, abençoado. Então, olha, porque essa Israel, a Israel lá, né, da lei de Moisés, da primeira aliança, viu, inteligente, ela foi totalmente destruída. Que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. E vocês estão até chamando Deus de mentiroso, dizendo que isso daqui é referente à lei. Olha, não se trata da Israel, aquela Israel lá, né, ela foi destruída. E não existe mais aquela Israel. A Israel que tem lá, como eu já falei de novo, é a Israel da ONU. E não aquele povo de Deus. Não existe mais. O povo de Deus é Israel celestial, do qual se firmou somente no ano 70, do qual vocês acabaram. Então, quem é a Israel de Deus, do qual o profeta falou aqui? Efésios, para terminar aqui logo, senão 42 minutos, vou aqui tentar adiantar, né? Efésios, te mostrando a Israel de Deus, que vocês dizem que acabou antes de se estabelecer, né? Antes de ser firmada. Olha, Efésios 2:11. Olha, portanto, lembrai-vos de que outrora, naquele tempo, no tempo da lei, Paulo falando com eles lá, vós gentil na carne, aquele gentil daquela geração, que somente existia esses dois povos, o povo de Israel, os judeus e os gentios daquela geração. Não existe mais gentil, existe a Israel celestial. Então, Deus não vê você como estrangeiro, você como judeu. Ele te vê como a Israel celestial, que foi firmada a partir do ano 70, que vocês acabaram. E que esses dois povos lá na lei, na primeira aliança, né, que essa sim acabou. Romanos 10:4. E a nova aliança, qual é o capítulo, qual é o versículo, Bruno? Messias, mentirosos. Vocês não mostram que não tem. Então, olha, nesse tempo, naquela geração, na primeira aliança, existiam esses dois povos. Somente os judeus e os gentios, que eles eram brigados, eles eram intrigados. Entendeu, abençoado? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio na carne, chamado, olha, incircunciso, né? Porque por aqueles que se intitulam circunciso, falando dos judeus, falando daqueles que viviam na lei, e que os gentios, eles viviam separados. Eles não foram incluídos na primeira aliança. E também a primeira aliança se viu somente para eles serem aproximados pelo sangue, que vocês dizem que também é mentira. Eles foram aproximados, não foram lavados. Quem foi lavado foi os judeus, porque na lei tinha que ser tudo através do sangue. Naquele tempo estava naquele tempo, que tempo? No tempo da lei, na primeira aliança, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a situação dos gentios. Então Paulo fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Como eu já falei para vocês, o sangue de Cristo, ele lavou os judeus e somente aproximou os gentios. E eles foram lavados por quê, os gentios? Eles foram lavados não por sangue, eles foram lavados pelo evangelho, pela nova aliança. Entendeu, inteligente? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, dos dois povos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que inimizade? A lei. A primeira aliança era inimiga entre gentio e judeus, e somente através do cumprimento dela, ela foi abrogada. Como? Através do cumprimento e através de ser firmada a nova aliança. Quando? A partir do ano 70. Ela foi firmada, Bruno, a partir do ano 70. Como é que acabou, Bruno? Como é que acabou, Bruno? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, de judeus e de gentios, fez um quem, Lira? A Israel celestial. Que não é essa Israel que tu tá pensando, mano. Que tu diz que a segunda aliança se refere à lei, porque foi na cruz. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede, da separação que estava no meio, a inimizade, a lei de Moisés, a primeira aliança, Bruno. Isso sim acabou, Bruno. Aboliu na sua carne, que carne? Jesus de Nazaré. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Que novo homem? O homem espiritual, a Israel celestial, um único povo. 16. E reconciliasse, eles eram brigados através da nova aliança, eles foram reconciliados. Acabou a primeira aliança, acabou a separação entre eles. E aí ele reconciliou ambos em um só povo. Que povo? A Israel celestial. A partir de quando? A partir da nova aliança, que foi firmada somente no ano 70, após remover o primeiro e estabelecer o segundo. E onde é que está escrito que após o estabelecimento do segundo, ele acabou? Não tem. O que está dizendo é Romanos 10,4, abençoado, que o fim da lei é Cristo. Deixa de ser mentiroso, deixa de inventar coisa, pastor. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pronto. 16. E reconciliasse ambos. Ambos são dois, tá? O povo judeu e o povo gentio, daquela geração, daquele século, daquele mundo que acabou. Isso sim acabou. Aquele mundo acabou. É isso que vocês têm que pregar. Que o pessoal está esperando o mundo se acabar. Vocês têm que pregar que o mundo, né? O mundo daquela época era a primeira aliança, era o primeiro pacto, era a manifestação de Deus como Jesus de Nazaré, aquele século, o primeiro século da era cristã. É isso que vocês têm que pregar para que as pessoas saiam do engano e não fiquem esperando o mundo se acabar. A lua não dá mais não dá mais a claridade, as estrelas caíram, o pessoal estão tudo esperando isso por causa do pastor, e vocês agora querem enganar também.
Pelo amor de Deus! E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então, abençoado, por intermédio da cruz, né? Espiritualmente, né? Deus, ele fez todas as coisas. Mas a lei de Moisés só acabou após o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Inteligentes! E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Se nós somos o corpo, se após o ano 70 ele reconciliou todos os seus eleitos, todos os seus filhos, os espíritos, e que não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais grego, não tem mais escravo. E tem quem, Lira? A Israel Celestial, abençoado, que é para sempre, que vocês querem acabar. Deixa de inventar coisa. E reconciliar-se ambos em um só corpo com... E reconciliar-se ambos... Olha, e reconciliar ambos em um só corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, que vocês também acabaram. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pronto. Então, abençoado, o que vocês falam, né? Vocês não mostram. E nós mostramos. Mostramos tudo, abençoado. Então, olha, a Israel de Deus, né? É a Israel celestial, eterno, para sempre. Que só passou a ser estabelecida, firmada, após o cumprimento da primeira aliança. Porque na primeira aliança ele era carne. E carne não entra em carne, abençoado. Só através do cumprimento da primeira e ser removido, aí se estabeleceu a segunda, após o ano 70. E aí nós passamos a ser a morada de Deus, porque o templo de parede acabou. Nós somos o corpo, nós somos a igreja, nós somos a morada de Deus, abençoado. Então, eu vou ler para vocês aqui para findar, 52 minutos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E que deixem de ir na onda desses caras que estão aí mentindo e não mostrando nada, só falácia, né? E vocês que estão dando glória a Deus para eles, eu queria perguntar para vocês, qual é o capítulo e qual é o versículo, né? Que diz que a graça acabou, que Cristo acabou, que nós já estamos na pátria e que nós não somos o templo e a morada de Deus. Vocês me mostrando esse capítulo e mostrando esse versículo, né? Eu vou pregar exatamente o que vocês estão pregando. Entende? Porque se tiver escrito, eu creio. Mas mentindo, abençoado, não mostra, eu não posso concordar com vocês, abençoados. Então, olha, Hebreus, para findar, 13, 20, né? Olha, ora, o Deus da paz, presta atenção, ô Messias. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. A eterna aliança está se referindo o quê? A aliança, a nova aliança de Jeremias 31 até o 40. Está se referindo à nova aliança que só foi estabelecida, só foi firmada após o cumprimento da primeira aliança, da lei de Moisés, e que foi
removida a primeira e estabelecida a segunda. E que aqui está dizendo que é eterna. E aonde é que está escrito que acabou? Você não mostra. Você não mostra, o Bruno, mente iluminada, que agora a tua mente está confusa. Você, infelizmente, eu tenho que falar, abençoado. Tenho que falar. Olha, Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz, Paulo falando aos Hebreus. E que Deus é um só, tá? Deus é um só. Olha, ora, o Deus da paz, que reconciliou os gentios e os judeus e tornou um só povo. O Deus da Israel celestial. Olha, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, se referindo a Jesus de Nazaré, que ainda era pastor e que era uma ovelha, porque estava no pacto físico, na lei de Moisés, o primeiro pacto, a primeira aliança. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, olha, pelo sangue da eterna aliança. A eterna aliança né? De Jeremias, Jeremias 31 até o 40, né? E que foi sancionada na cruz, mas que só foi firmada, só foi estabelecida no ano 70, após o cumprimento da primeira e após remover o primeiro. E aí foi estabelecido o segundo, e que é eterno, que você disse que acabou. Então, abençoado, eu vou parando por aqui, 57 minutos, né? Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, dizendo que esse é o meu entendimento, o entendimento do qual o Espírito que habita em mim deu esse entendimento. Porque o homem natural, ele não entende as coisas espiritual. Então, olha, vou parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá bastante like aí nesse vídeo, compartilha para que outras pessoas saiam do engano, e graça e paz. Até a próxima.